Uma literatura cruel, surrealista e alucinada. O músico e escritor Rafael Sperling surge no bojo da indefinição literária do momento. Na reunião de contos Festa na Usina Nuclear, nos mostra um mundo absurdo e degradado em todas as suas estruturas, embora não resida aí nenhuma forma de protesto, mas apenas o prazer da escrita. Na Dica de Leituras, literatura viva e consequente. A gente conversa sobre os romances Pequenas Mortes, de Wesley Pérez, e Samba Enredo, de João Almino. O Leituras começa agora, conversando com Rafael Sperling. Rafael, você estreou a coisa de um ano e pouco, com Festa na Usina Nuclear, né? E de certa forma, resgata uma literatura que estava meio ali no limbo, né? Que é essa literatura que ela sobrepuja o fantástico e fica mais ou menos naquela coisa que há um tempo se chamou de surreal, né? Uhum. Quer dizer, como é essa literatura que você escreve? O termo surreal, embora eu até use para descrever o que eu faço, é uma palavra um pouco... não é ideal porque não é ligado diretamente ao movimento surrealista francês do início do século, né? Acho que é surreal mais no sentido de absurdo, né? Acho que é um absurdo mais dos dias de hoje. Acho que não tem muita ligação com o surrealismo mesmo, né? Eu gosto também de usar a palavra nonsense, que eu acho que é mais específico mesmo, né? Mais apurado. Uhum. A questão do nonsense... mas o nonsense está muito ligado à questão do humor, né? Que a gente sempre fez uma correlação com um humor muito profundo. E a sua literatura, embora tenha esse absurdo bem salientado, ela não dispõe de muito humor, me parece, né? Ela não estaria muito próximo disso, né? Quer dizer, como é que fica também essa questão junto? No humor, ela tem um humor que é um humor talvez um pouco peculiar, é um humor muito ligado a esse nonsense e é o escatológico, né? As pessoas geralmente falam comigo quando elas leem o livro, a primeira coisa que elas falam é muito escatológico o que você escreve, né? Tem muito... coisas que as pessoas não colocam normalmente nos livros delas, eu acho. E de onde vem isso, né? Quer dizer, como é que surge? Porque há uma escatologia que é frequente hoje na literatura, que é essa coisa da violência, né? Muito ligada à violência urbana, que parece que também não é a sua... violência urbana realmente não é um tema assim, que eu abordo, não. Essa escatologia é uma escatologia mais infantiloide, vamos dizer assim, né? Ligado a coisas de criança mesmo, né? Eu gosto de dizer assim, esse meu livro, ele parece um pouco na proposta dele com a História do Olho, do Bataille, né? E o Bataille, que eu saiba, eu li que o terapeuta dele recomendou que ele escrevesse, né, sobre as neuroses dele, as coisas que incomodavam ele. Ele fez aquele livro, né, totalmente estranho. E foi mais ou menos o que eu fiz, né? Eu escrevi o que dava na telha, vamos dizer assim, né? As pessoas sempre falam assim que, caraca, tipo, eu nunca escreveria o que você escreve, né? Não que elas não possam escrever, mas elas não tenham coragem de se expor dessa maneira. Não expor no sentido de que seja algo que eu faço, né, na minha vida pessoal, mas de mostrar, né, um trabalho nesse tom, vamos dizer assim. O Marcelo Merizola é que costuma dizer, se eu fosse fazer tudo o que eu escrevo, eu estaria preso. Pois e é engraçado que as pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Elas leem e pensam que, né, eu sou isso, né? Sim, de certa forma, isso está dentro de mim. Não que eu seja isso, eu nunca vou fazer as coisas que eu escrevo, né? Mas é algo que estava, né,
povoando minha mente que eu botei para fora. Acho que a gente pode dizer assim. Agora, como é que nascem esses contos, né? Porque os contos também me parece que eles transitam muito por aquela linha futurista, né? Que a ficção científica explorou muito, sobretudo ali nos anos 60 e tal, né? O que seria daqui para frente e tal, quer dizer, e onde é que entra esse componente também na sua literatura? Olha, os contos eles surgiram da seguinte maneira, eu comecei a escrever muito recentemente, na verdade, né? A literatura entrou na minha vida, assim, de uma maneira mais definitiva, vamos colocar assim, há uns 5 anos atrás. Né? Porque até essa época eu só escrevia alguns poemas, muito de vez em quando, assim, quando eu estava com dor de cotovelo, por exemplo, os poemas horríveis, que ninguém nunca vai ler. E até que um amigo meu, Taiyo Omura, né, que também é poeta, ele falou, pô, você tem que fazer um blog, né? Porque eu mostrei para ele alguns dos poemas e ele me incentivou a fazer um blog para não só mostrar as minhas coisas, mas para me incentivar a escrever, né? Para ter uma espécie de compromisso em sempre estar colocando alguma coisa no blog. E aí eu comecei a colocar algumas coisas, alguns contos. Mas eu não sabia o que eu estava fazendo, na verdade. Era uma espécie de experimento com literatura, porque eu sou músico, na verdade, né? Minha formação é como músico. Então, eu não tenho nenhum grande estudo em literatura. Eu ia escrevendo meio que instintivamente, né? Sem saber se eu estava até fazendo conto ou poesia. Mas você pode ver que tem alguns contos do livro que são meio termo, assim, né? Entre um e o outro. Agora, essa ligação com a música, né? Alguns até contestam, né, essa coisa de que a letra de música seria ou não poesia e tal. Quer dizer, a sua formação é como músico, né? Mas, de certa forma, como é que entra esse componente literário nesse seu trabalho, mesmo como músico? Como é que entra a música na minha escrita, você diz? Como é que há essa troca entre... É uma pergunta difícil de responder. Eu acho que certamente eu não escrevo como um literato. Né? Eu acho que uma das coisas que torna o que eu escrevo mais peculiar um pouco talvez seja o fato de eu não ser, né, uma pessoa que só estudou isso, né, que conhece a tradição toda e as teorias, né. Eu conheço alguma coisa assim que eu fui lendo, né, mas nunca foi o meu foco esse. Também não tenho nenhuma grande, como é que eu posso dizer? Meu objetivo não é ser, né, um literato. Eu faço dessa maneira que eu gosto, né? E é isso aí, né? Uhum. Há um certo descompromisso na sua narrativa? Certamente, certamente. Isso acho que é um fator bem, bem importante, porque a música é o meu trabalho, meu ganha-pão. Eu levo muito a sério a música, né? A literatura não, a literatura eu escrevo quando dá vontade, meio que um hobby. Um hobby que eu tenho levado um pouco mais a sério, vamos dizer assim, mas mesmo assim não é uma coisa que eu... Né, assim, eu escrevo assim, meio que sem medo do que pode acontecer, do que as pessoas vão achar. É isso que eu falei, né? As pessoas leem e falam, caraca, como é que você teve coragem de escrever isso? Eu falo, sei lá. Né? O Rafael Sperling que está aqui não é necessariamente esse Rafael Sperling, né? É quase que um personagem escrevendo, vamos dizer assim. Né? Uhum. Agora, a questão da literatura, ela entra meio que de maneira involuntária, então, em sua vida, mas que você, de certa forma, publica o primeiro livro, e a repercussão desse primeiro livro, de certa forma, lhe tocou a continuar nessa... Sim, na verdade, quando eu publiquei o livro, eu estava numa espécie de crise, assim, eu estava escrevendo pouco, na verdade. Eu tive a sorte de conhecer a minha editora, né, a Flávia Iriarte, que ela estava abrindo a 8,5, né, que é uma editora voltada justamente para
autores novos. E eu tive sorte, né, dela se interessar pelo meu material e isso certamente me deu vontade de levar isso um pouco mais a sério, vamos dizer assim, né? Tanto que agora eu tô meio que organizando um segundo livro de contos, né? Atualmente o projeto principal é fazer um romance, que eu estou fazendo. Seria mais que uma novela, fazer um romance curto que eu quero. E eu estou trabalhando nisso atualmente, né? E como é que está esse seu trabalho com a literatura? Quer dizer, você sente a necessidade de buscar novos autores, da leitura de novos autores, porque a literatura absurda, né, aquela que no Brasil teve uma derivação mais para o fantástico, a partir do Murilo Rubião e tal, né? Quer dizer, como é a sua relação também com esse tipo de literatura como leitor também? Dos autores atuais? Os autores atuais e também, de certa forma, essas pessoas que vêm fazendo, como Murilo Rubião, o Campos de Carvalho, que vem todo numa trajetória. O Campos de Carvalho eu gosto. Eu não acho que tem tanta relação com o que eu escrevo, mas você pode fazer algum tipo de ponte, sim. Acho que tem mais a ver com, por exemplo, com a Verônica Stiger, né, ou com o André Santana, né? Inclusive escreveu a Orelha do Livro, né? Eu acho que tem muito a ver com, não exatamente com o estilo do André, mas com a intenção dele, talvez, vamos dizer assim, né? Mas o André tem uma pitada anárquica muito profunda na literatura dele, né? Tem. Quer dizer, a sua também transita por corajoso o que ele escreve, vamos dizer assim, nesse sentido. Acho que tem a ver um pouco por esse caminho. E a partir daí, quer dizer, você então se inseria mais ou menos nesse contexto dessa literatura mais moderna do André, tem outros também fazendo esse tipo de literatura, que é uma literatura que ela quebra determinados parâmetros, não há um enredo claro, não há uma, né? Agora, os seus contos me parecem que têm um enredo, embora não seja um enredo, digamos assim. Tem algum, é muito mais de linguagem do que de enredo, tanto que a maior parte das histórias você pode resumir em uma frase. E sim, você falando uma frase curta, assim, quase que estraga, vamos dizer, a surpresa. Que não tem, né? Por exemplo, um dos contos, que basicamente a história é um bebê que foge de casa, ele para no meio da rua e os carros entram na bunda dele. Isso é a história. Tudo é basicamente eu descrevendo isso. Quer dizer, não tem uma história, né? Tem algumas ações que acontecem, né? E é só isso, na verdade. E a reação das pessoas que leem o livro, né? Como é que tem sido essa... tem saído algumas resenhas, né, em blogs e tal. Quer dizer, é interessante, porque essa literatura é a que está circulando mais na internet mesmo, né? O que eu escrevo, eu acho que tem muito a ver com humor de internet, né? Por isso que, assim, o que eu escrevi foi moldado um pouco dessa maneira, porque grande parte dos contos desse livro eu já tinha colocado no meu blog, né, em versões preliminares, claro. E eu ia colocando e as pessoas iam falando, caraca, que coisa estranha, escreve mais assim, dessa maneira, né? Tipo, um conto que chama Um Homem Chamado Homem. Eu fiz um conto, aí as pessoas gostaram, falaram, não, escreve o outro, tipo, uma continuação. Aí eu fiz o 2 e o 3, né, que estão aí. Então, teve um pouco dessa troca, vamos dizer, com os leitores do blog. Uhum. Quer dizer, esses leitores, de certa forma, eles modulam a sua escrita, ou pelo menos... Eles fizeram isso. Atualmente, o meu blog, assim, eu meio que não tenho usado o blog mais para publicar ficção. Eu prefiro tentar mandar para algum site, né, para alguma revista, alguma coisa assim. Mas essa troca com o público da internet, ela, de certa forma, influenciou no seu trabalho? Sim, acho que influenciou, sim. Porque eu sempre escrevi para mim, né? Mas não só para mim, mas eu gostava disso, né? De ter esse público, né? Durante algum tempo, o blog ficou ativo durante uns 2 anos e meio por aí, vamos dizer assim, né?
né? E eu mantinha um público. Que blog, assim, você para de postar, o público some. Tanto que o meu blog atualmente, embora assim, você entre lá tenha mais de 400 seguidores, atualmente ninguém entra porque eu meio que abandonei mesmo. Eu só coloco algumas coisas, sai um texto meu, não sei aonde, sabe? Umas atualizações formais, vamos dizer assim. Né? Então, atualmente eu não faço mais esse tipo de troca, vamos dizer assim. Eu meio que parti para uma outra coisa, eu acho. Estou tentando, né, ver o que aconteceu, né, e a partir daí seguir adiante, vamos dizer assim. E até porque dá muito trabalho esse negócio de blog aqui, né? Agora, você está participando dessa antologia, que é um trabalho também da 8,5, né? Isso. Assim que o mundo acaba, é assim que o mundo acaba. Que segundo o depoimento do prefaciador, o Braulio Tavares, estaria mais voltado para essa questão da ficção científica mesmo, dessa coisa, quer dizer, não seria a literatura do absurdo, seria uma outro tipo de leitura dessa realidade, né? Quer dizer, como é que você... É que o tema chama um pouco para ficção científica, né? Essa questão do fim do mundo, né? O meu conto não tem muito a ver, assim, é um pouco ficção científica, se eu pensar. A história do conto é basicamente que um meteoro se choca com outro perto da Terra e aí vários pedaços dos meteoros vão caindo e vão matando os jogadores que estão jogando a final de Copa do Mundo, né? Não sei se isso é ficção científica, mas é o que eu fiz, né? Uhum. Mas e o restante da antologia, né? Quer dizer, como é que essa antologia foi feita? Como é que... A 8,5 tem todo ano, desde que ela começou agora há pouco, né? A gente tem feito uma antologia no final do ano. Aí, por causa desse negócio de fim do mundo agora, do 2012, eles resolveram utilizar esse tema. E aí eles convidaram 10 autores e os outros 10 autores eles fizeram uma espécie de concurso. Concurso não, eles abriram para receber textos, né, de quem qualquer pessoa poderia enviar. Né? E aí eles selecionaram e fizeram. Ficou bem legal o resultado. Uhum. O André de Leones, né, que eu vi aqui que está na antologia, que já é um autor, de certa forma, com uma carreira moldada ali, com a carreira né, tranquila. Né? Quer dizer, e você está no meio desse pessoal, porque a maioria também é desconhecida aqui, né? Do grande público eu imagino que sim. Uhum. Quer dizer, a proposta da editora era exatamente trabalhar com novos autores, novíssimos autores. O foco principal da editora é publicar novos autores. Isso é uma coisa, né, que não tem muitas editoras com esse foco exatamente. Inclusive, assim, tem editoras que publicam novos autores, mas elas cobram dos autores. A 8,5 não. É uma editora assim que... Talvez uma das melhores editoras atualmente para um novo autor sair é essa, na minha opinião. Né? E como é que tem sido o resultado da leitura desses novos autores? Você tem acompanhado? Como é que tem sido esse... Desde que eu lancei o livro, eu meio que comecei a conhecer muitos escritores, né? Acho que acontece uma troca, acho que é importante, sim. Se você está produzindo hoje, você tem que ter... Acho que tem que ler os clássicos, obviamente, mas tem que entrar em contato e saber o que está acontecendo à sua volta, sabe? Até para você não ficar reinventando a roda e fazendo a mesma coisa que o seu vizinho do lado está fazendo. Né? E como é que está sendo agora o seu trabalho a partir daí? Quer dizer, você tem um interesse de trabalhar mais a literatura ou a literatura vai continuar como uma coisa, quase um hobby, como você fala? Como é que está esse seu compromisso com a literatura? É isso que eu falei, assim, é um hobby levado mais a sério um pouco. Porque eu assim, não tenho muita pretensão, sei lá, de ganhar dinheiro com literatura, né? Pelo menos nada que significativo, né? Nada que faça eu parar de fazer música. Porque eu também não tenho nenhum interesse de parar de fazer música, né? Eu adoro trabalhar com música, né? Eu trabalho fazendo trilhas, né, para filmes, publicidade, televisão, né? Até para jogo de iPhone eu já fiz música, sabe? Eu acho muito divertido fazer isso. Né? E literatura é um tipo de diversão diferente, né? Um dos motivos de eu ter começado a escrever é justamente para descansar a minha cabeça da música, né?
Eu sou um tipo de músico estranho, né? Porque assim, quando eu vou em festas, as pessoas falam, Rafael, vamos tocar. Eu falo, não quero tocar. Mas por que tocar é tão divertido? Eu falei, mas quando você fica o dia inteiro tocando, não é tão divertido mais. Pelo menos eu acho isso. Né? As pessoas normais geralmente tocam para se divertir, né? E escrevem para trabalhar. Eu não, eu escrevo para me divertir, vamos dizer assim. E você atualmente está fazendo esse romance e uma nova reunião de contos. Isso. Né? Como é que estão esses trabalhos? O projeto principal é o romance, a reunião de contos. Eu tenho contos assim, antigos, assim, até da época do Fest na Usina Nuclear, e alguns contos que eu tenho feito com mais calma, vamos dizer assim. Eu meio que diminuí o meu ritmo de produção depois que eu lancei o livro. Né? E o romance, a princípio, vai se chamar Geralmente Eu Fico em Casa, que é a história de um homem e de um cachorro. E sim, eles não têm nome, e da relação deles. E eles ficam meio que interagindo, basicamente, entre eles e fazendo coisas absurdas e nonsense, né? Assim, vamos dizer. E não tem, a princípio, uma história, né, que se desenrola, meio que episódico. Eles fazem muitas coisas ali, né, entre eles. Tem a mulher também, do homem, que faz algumas aparições, e os vizinhos que interagem com eles. Está ficando engraçado, assim, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Tá ótimo, vamos ver o que vai acontecer. Rafael, obrigado por sua participação aqui no Obrigado a você. A catástrofe, o apocalipse, o milenarismo, os temas recorrentes do final dos séculos ainda reverberam em nossa nova literatura. A boa notícia é que os autores agora aprenderam a lidar também com o humor e o pensamento, a reflexão. O novo livro do escritor Wesley Pérez, As Pequenas Mortes, lançado pela Rocco, parte de um enredo desiludido com a música e certo de que foi contaminado pelo Césio 137, Felipe Verle resolve escrever um livro. Felipe descarrega em seu texto todas as suas obsessões: mulheres, sexo, câncer. Parece morrer a cada novo minuto, pois todos os seus caminhos desaguam em desilusões, frustrações. Profundamente marcado pelas teorias da psicanálise, o romance faz aflorar todas as neuroses modernas, todos os medos que nos assolam. Com isso, Wesley Pérez escreve uma ficção escudada na realidade imaginada, e esta é a mais moderna de todas as nossas contradições. Como bem moderna, é também sua linguagem. Com poesia e beleza, o escritor consegue suavizar todas as dores e todo o cansaço que a urgência atual descarrega sobre os homens. Também esta necessidade de se contrapor ao recorrente drama milenarista marcou o romance de estreia do escritor João Almino. O romance Samba Enredo, agora relançado pela Record, surgiu em 1994, quando os encantos da informática ainda eram ilusões que invadiam nosso cotidiano. E já João Almino põe um racional e onírico computador para narrar o seu enredo. Este enredo conta do desaparecimento de um presidente da República. Diante da surpresa e dos mistérios que isso acarreta, surge uma cidade, Brasília, ainda desconhecida. Fora dos espaços do poder, a cidade se mostra misteriosa, prende um misticismo criador e instigante. E neste espaço é que a tecnologia e as ilusões interplanetárias vão comandando os viventes. João Almino, enfim, construiu um mundo novo a partir de velhos dogmas, e nisso reside a força de sua prosa. Rico de poesia e beleza, Samba Enredo é um romance de leitura indispensável por todas as instigações que provoca. Para entender o mundo de um milênio ainda inicial, As Pequenas Mortes, de Wesley Pérez, e Samba Enredo, de João Almino. O Leituras de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.